E aí, estudante, vamos lá, porque tem bastante coisa para assistir nessa videoaula. Tem muita coisa, deixa eu pegar logo o laser aqui. O nosso teminha agora, feixe de retas intersectadas por uma transversal. Nós conseguimos observar isso aqui muito na construção, utilizando aí os pré-moldados, os ferros, né? Você pode ver aqui que tem ferros que está em paralelo, né? Na maioria das vezes é tudo em paralelo. E aí você tem as transversais, como nós podemos ver aqui, ó, parece um assoalho, né? Um chão, não é um telhado, isso aqui vai ser um chão no caso, né? Ou é o teto. Bom, não dá pra... Eu acho que é o teto. Eu acho que é o teto. Você acha que é o teto? Eu acho que é o teto. Porque a escada aqui não ia dar num... pode ser também, né? Por segundo piso. Sei lá. Mas o que você tem que analisar justamente, que nós temos paralelas, feixes de paralelas, como tem lá no... Vamos chamar de telhado, né? Várias semi-retas lá, estão sendo intersectadas por transversais que atravessam. No caso aí, estruturas metálicas ou colunas de ferro, ou, por exemplo, de várias formas. Temos as paralelas, que são retas que nunca vão se encontrar, então paralelamente, aqui também está em paralelo, aqui paralelo, na diagonal aqui também paralelo, tá bom? Só que como ela tem um começo e um fim aqui curtinho, né? É justamente essa aqui a intersectante, no caso aqui, ou a transversal. Por que transversal? Porque ela toca em pontos distintos, no caso aqui na paralela A e B, por assim dizer, né? Então, trazendo mais para perto, né? Temos aqui a semirreta T e U, que é em paralelo, nunca vai se encontrar, e temos aqui a intersectante ou transversal, tá bom? Transversal X, X e V, pode ser J, podia ser W, mas enfim, matemática ama colocar X, Y, Z nas coisas, né? Então, X e V, tá? Você tem também essa aqui, que pode ser dado outro nome, que está aqui abaixo, aqui, ó, W e Z. E se você perceber, até as intersectantes ou as transversais, que é a mesma coisa, tá, gente? Intersectantes, transversais. Intersectantes por quê? Intersecta, tá? Aqui, ó, no ponto da semirreta U, intersecta, encosta, tá? Passa aqui no T, na paralela T, tá bom? Também temos essas aqui, né, que está na vertical, tá bom? W e Z. E se você observar, estão em paralelo, aqui, paralelo também, tá bom? Então o que nós temos aí são os feixes porque são várias semirretas em paralelo, tá bom? Então nós dizemos aí que T está paralelo em U, V está paralelo a X e W está paralelo a Z. Para a gente decorar bem isso, denominamos feixes de retas paralelas o conjunto porque vários, tá? De retas que são paralelas entre si, por exemplo aqui RST, tá? Na figura ao lado está aqui R paralelo a S, S paralelo a T, essa aqui é a forma de expressão. Logo as retas RST formam um feixe, tá bom? De retas paralelas cortadas pela transversal U. Não tem somente uma transversal na maioria das vezes, na maioria das contas. Aqui é só para fim didático, para o primeiro passo, tá bom? Só tem uma transversal, uma intersectante aqui. Então, a intersecção do U com o T nos gera o ponto C. Tá aqui, ó. U, intersecção, quase não sai. Intersecção com T, ponto C. Aqui, ó. U, T, C. U, S, B. Tá aqui, ó. U, intersecção S, B. Intersecção U, R, A, ponto A. Tá aqui, ó. U, intersecção R, ponto A. Tá bom? Essa forma matemática, geométrica de se expressar as intersecções aqui entre as paralelas relacionadas a uma transversal. Tá? Nós estamos trabalhando aqui com uma transversal, mas não fica só em uma transversal, não. Para a sua alegria. Mas vamos adiante, porque tem muita coisa para observar e aprender. Vamos lá. Ainda sobre os feixes de retas na criação aqui ao lado, entre duas paralelas, vamos tomar por exemplo aqui RS, você tem a região interna e a região externa. Se você levar em consideração, né, S e T, aqui é região interna e do lado de fora, externo superior e inferior, tá? Então, lembre-se,
região interna da figura entre duas paralelas e a região externa da figura. Tá? Isso nos leva à criação dos ângulos, aonde nós somarmos todos os ângulos, como você pode observar, se você pega o A que mede 60, o B que mede 120, vai dar 180. Se aqui é 60, por OPV, que é o oposto ao vértice, esse D aqui também vai ser 60. Né? 60 com 60, 120. 120 aqui com 120 aqui, somando com os outros 120, você vai ter os 360, tá bom? Então, você tem 60 aqui, 60 aqui, 120 aqui, 120 aqui. Por isso que tem o círculo, tá? O círculo, agora observe bem, 60 aqui, 60 aqui, 60 aqui e 60 aqui, 120 aqui, 120 aqui, 120 aqui e aqui. Somando tudo, dá 360, tá bom? Agora, um grande detalhe é que tipos de ângulos, que relação que eles têm um com o outro, tá bom? Então, quando nós somamos, no caso desse exemplo aqui, os ângulos que estão um ao lado do outro aqui, você vai ter sempre um ângulo maior com 120 e um menor com 60. Nesse exemplo aqui, dá 180. 180 com 180, 360. Beleza? Ângulos correspondentes. Agora o negócio começou, né? Os ângulos aí que se correspondem, tá? Você tem aí a correspondência do ângulo B e F. Olha só, B e F. Observe que agora você tem aqui uma cor diferente daqui, tá bom? Então aqui eles são colaterais, no caso aqui o A, o C, o E e o G, eles estão no mesmo lado, né? Nós partimos agora, nós olhamos anteriormente interno e externo, agora estamos olhando esquerda e direita, tá bom? Então a colateridade é justamente para os ângulos que estão todos à esquerda, todos à direita, tá bom? Então aqui o A ele vai estar correspondendo com quem? O que é corresponder? Quando você mandava uma carta, quando você manda um e-mail, você está se correspondendo. Quando você manda uma mensagem no WhatsApp, teoricamente você está mandando para alguém que não está tão perto de você, né? Então, aqui para nós na geometria, correspondência, no caso correspondentes, ângulos que se correspondem, eles têm o mesmo tamanho, só que eles estão em regiões diferentes. No caso do A aqui, ó, ele vai corresponder com o E, bem aqui, ó. Olha só aqui, ó. A corresponde com o E. Eles têm o mesmo tamanho. E o B aqui, por que B chapéu? Porque é o ângulo, né? O ângulo B, ele vai corresponder justamente com o F. Ele vai ter justamente o mesmo tamanho. No caso aqui, tá? 120. E aqui, 60, que juntos dão 180. Então, perceba. Eles se correspondem porque são vizinhos? Não, porque estão distantes, mas são iguais, equivalentes, tá bom? Então, por isso que eles se correspondem. No caso aqui, o B, que é um ângulo externo entre M e N, se corresponde internamente, né, com o ângulo F. O ângulo A externo se corresponde com o ângulo E. E o ângulo H externo inferior aqui, o ângulo H, ele vai se corresponder com o ângulo D interno, superior. Olha só. Então, correspondência, você pega, por exemplo, o A, que é superior externo, né? Ele vai corresponder com alguém que está internamente. Do mesmo lado, internamente, do mesmo lado aqui, ó, do mesmo lado, está na mesma cor aqui, ó, na mesma frequência. A galera de cá também, então o A corresponde
com o E. E o C? O C vai se corresponder com o G. Tá vendo que eles estão do mesmo lado, só que em regiões diferentes? Um interno, outro externo? Pois é, esses são os ângulos correspondentes, tá bom? A somatória deles aqui, né? B e F. Você pega o B e você pega o F aqui, ó. Os dois medem 120 graus. Eles são iguais, tá bom? Eu já falei sobre isso, né? Mas temos aqui duas retas paralelas intersectadas por uma transversal determinam ângulos correspondentes congruentes. Na geometria, igualdade é congruência. Toda vez que na geometria você ouvir congruente, é porque é igual. Então, A é congruente com E, C é congruente com G. Eu não vou dizer que C é congruente com F, porque ele está do outro lado, tá bom? Então, ele tem que estar na mesma lateralidade aí. C interno com o G, tá? E o E interno com o A externo. O B externo vai estar em congruência em pé de igualdade com F. E o D com o D interno com o H externo. Tá bom? Esses são os ângulos correspondentes. Esses carinhas aqui, se você analisar aqui o Azinho, né, o ângulo A aqui, ó, para ele se corresponder, você tem justamente aqui a diferença nessa figura entre as paralelas F e G, tá bom? Que o ângulo A interno, ele já não vai se corresponder com o E externo aqui. Tá vendo? Ele já não vai se corresponder. Porque o formato, como se deu, tá? A configuração dessa figura aqui, no caso, as duas paralelas, que se elas continuarem, elas vão se intersectar, né? Elas vão concorrer, melhor dizendo, em relação à transversal T. Aqui, então, o A, esse aqui, por OPV, oposto ao vértice, nós teremos outro ângulo congruente aqui, né? E justamente bem aqui, tá? Mas aí, se nós separarmos a figura como lado esquerdo e lado direito, nós não encontraríamos congruências como correspondências, né? Como ângulos correspondentes. Seria justamente outro formato que nós vamos ver adiante. Então, perceba que nesse formato aqui, nós encontramos essa congruência, né, nos ângulos que estão do mesmo lado. Já dependendo do formato que foi construída a paralela, já fica complicado. Aí nós precisamos determinar outros nomes. A colateralidade, ou os ângulos colaterais, tá bom? Nós temos aí que colaterais estão do mesmo lado, tá? Então, estão do mesmo lado aqui, no caso, o ângulo A, C, E, G, B, D, F e H. Colaterais, por isso que estão em regiões com cores distintas, tá bom? No caso aqui, esquerda e direita, tá bom? Da figura, tá? Só para dar uma reforçada mesmo sobre o que é os ângulos colaterais. Ainda sobre os ângulos colaterais, nós temos justamente aqui a figurinha, né? Agora nós levamos em consideração os ângulos do lado direito. Nós temos o ângulo X, Y e Z. Temos que pegar o X mais o Y dá 180. Se eu quisesse encontrar esse outro ângulo aqui, como é que eu faria, né? Como é que seria isso? Bom, se eu observar, começa na intersectante T aqui e vai terminar aqui, é 180 graus, tá bom? Então, X mais Y, 180, são ângulos suplementares. X igual a Z, porque colateral, um externo e outro interno, eles são correspondentes, colaterais, no caso, né?
O x é igual ao z porque tem o mesmo tamanho, óbvio. E o z mais o y, né, é igual a 180 graus. Ângulos colaterais internos, ó, região interna da figura, região interna, tá bom? Lembre-se disso. Então aqui, ó, se você soma os dois, dá 180. Se você pega esse carinha aqui externo com esse carinha aqui interno, também dá 180. No caso aí, os ângulos Z e Y são suplementares. Os ângulos Z e Y, eles se suplementam, eles estão em regiões diferentes, mas igualmente, se pegar o X mais o Y dá 180, se pegar o Y mais o Z, eles dão 180 também, tá bom? Mas no caso aqui, vizinhos são suplementares. Eles estão vizinhos aqui, ó, mas distantes. São o que? Ângulos colaterais internos, tá bom? Então, o Z e o Y são suplementares quando estão vizinhos e juntos. Eles se complementam, né? Se suplementam e são suplementares. Quando eles estão distantes, mas dá o mesmo valor dos vizinhos, também são suplementares. No caso aqui, suplementares internos, já ia falar externos. Suplementares internos. Eles estão internamente da figura. O que nós temos aqui são ângulos suplementares aqui, né? Colaterais. Né? Eles estão no mesmo lado e são vizinhos, tá bom? Ai, parece estranho, né? Agora nós temos um outro exemplo aqui, aonde o Z mais o W são suplementares, dá 180. O X mais o Z são correspondentes, porque são congruentes, tá bom? São correspondentes, porque olha só, tamanho de X, tamanho de Z, iguais, só que um está externo e o outro está interno. Por isso eles se correspondem, pois são congruentes, ou seja, iguais. X mais W são ângulos colaterais externos. Olha só, tá? Fora. Essa aqui é a parte interna. Mas esse mais esse também dá 180. Tá bom? No caso aí, os ângulos X e W são suplementares. Juntos também dão 180. Então, esse mais esse, 180. Esse mais esse, 180. Então, são suplementares. Só que esse é congruente com esse. No caso aí, são ângulos correspondentes. Tá? Mais alguma coisa? Sim. O conceito. Duas retas paralelas intersectadas por uma transversal determinam ângulos colaterais suplementares. De novo. Duas retas paralelas intersectadas por uma transversal determinam ângulos colaterais, estão no mesmo lado, que são suplementares. Soma-se esse com esse dá 180, esse com esse dá 180, esse com esse, você vai ter justamente aí a correspondência, pois eles são congruentes, ou seja, iguais. Olha só, agora sobre os ângulos alternos. Lembre-se que alternos vem de alternância, você acaba alternando. Por exemplo, esquece isso aqui, vou te ensinar logo um macete aqui. Saca só, o C que está interno, é interno, tá? Está do lado direito, né? Nós temos aqui os ângulos colaterais direitos e esquerdos. Saca só, C, ok? Que tem 120, por quê? Porque C mais B dá 180, ok? Do outro lado, mas também internamente, olha só, o E. Então, alternância, olha aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta. Alternância, C para o E. Eles alternam o F para o D.
não pode estar do ladinho, ao lado. Eles têm que alternar em relação justamente aos ângulos colaterais direitos e esquerdos, tá bom? Então, C para E, F para D. Se você disser, professor, A para C, bom, aqui seria ângulo OPV, oposto pelo vértice, tá bom? Professor, C para o G, eles são congruentes, eles têm o mesmo tamanho, ok. Mas tá vendo que eles estão do mesmo lado em relação à intersectante? Estão à direita? Então eu tenho que achar igual do outro lado alternadamente, tá ok? Então, C para o E, do lado direito, congruência com algum ângulo do lado esquerdo. Se você me disser H para F, oposto pelo vértice, não é um ângulo alterno, tá bom? No caso que você tem alterno interno e alterno externo também, ó, olha só, A e G, tá? O ângulo A externo do lado esquerdo, que é congruente, que é igual, tem o mesmo tamanho com o ângulo G do lado direito, que também é externo, tá bom? Então, alterno externo, alterno externo, até eu tô me confundindo aqui, tô ficando doido já, e alterno interno, tá bom? Então, A externo para G externo tem o mesmo tamanho. C interno para E interno, o mesmo tamanho e são alternos. D do lado esquerdo interno para F interno do lado direito. E a mesma coisa para H externo do lado esquerdo e o B do lado direito externo também. Então, ângulos alternos internos, porque essa é a região interna, e alternos externos, porque essa é a região externa à figura em relação à intersectante. É justamente essa intersectante que determina isso aqui, tá bom? Então, portanto, os ângulos internos, ângulo C e E, são congruentes, tá? C e E tem o mesmo tamanho, foi o que eu acabei de dizer, tá? Ângulos alternos, internos ou externos, são congruentes, o que eu acabei de dizer também, tá? É isso, vamos adiante para reforçar essa noçãozinha aí, vamos lá. Se liga nessa aqui, olha só, assim sendo as retas P e Q são paralelas. T, que é a transversal, a intersectante aí, né? A reta T, que é a transversal. São observadas as seguintes relações entre os ângulos, tá bom? Colaterais internos, C, F, D, E. Olha lá, C, F, D e E, porque estão do lado interno. Colaterais externos, BG, BG, A, H, porque tá externo, ok? Alternos internos, aí você vai ter lá o C, cadê? O C para o E e o D para o F. E os externos, você pode chamar de alternos externos, né? Você tem lá o B para o H, olha lá, B para H, o A para o G, A para o G. E os correspondentes, que são tamanhos congruentes iguais, só que eles se correspondem. No caso lá você tem lá do B para o F, no caso colaterais, né, que estão em regiões diferentes. B para o F, você tem o A para o E, tá bom? Então eles se correspondem, eles estão na colateralidade, estão no mesmo lado, ou esquerdo ou direito, mas em regiões diferentes, por isso que eles são correspondentes. Então, no final das contas, a miúdo, a aula se resume a isso aqui: determinar colaterais internos, colaterais externos, alternos internos, alternos externos e correspondentes. Quando tem uma intersectante aqui, mas quando tiver duas, quando tiver três, quando tiver quatro, aí que nós vamos adiante, porque isso aqui é a base para a gente entender, compreender melhor como resolver lá o teorema de Tales. Então,
Pause isso aqui, anota, desenhe isso aqui e, gente, decora. Se você não gosta de geometria, não gosta de matemática, você vai ter que decorar pelo menos, tá bom? A sacada é essa aqui: colaterais internos, colaterais externos, alternos internos, alternos externos e correspondentes. Vamos lá que esse vídeo já ficou grande demais. Bom, estudante, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Eu estou tentando fazer videoaulas mais curtas, mas se tratando de geometria, teorema de Tales, esses aqui são os primeiros passos que você precisa saber bem sobre isso, tá bom? Para você que é meu aluno presencial, espero que você tenha feito o resumo e as atividades lá que eu solicitei para você. Para você que caiu aqui de paraquedas, quer ficar por aqui, por favor, fique, siga aqui o canal, dá uma curtida, dê um trabalho enorme fazer tudo isso, curta, compartilhe, fique por aqui, eu espero ter somado com você na construção do teu conhecimento, tá bom? Eu não sei de tudo, talvez eu não seja o professor top das galáxias, né, como vários outros aí, mas eu estou aqui para te ajudar com essa minha maneira de explicar, né, que para alguns funciona, para outros não, afinal de contas não tem nenhuma metodologia perfeita, mas é sobre isso. Te espero na próxima aula, aí sim, na aula 3, a gente tratando de questões lá do Teorema de Tales, tá bom? A gente precisa entrar nesse assunto e se segure aí, porque o negócio vai ficar muito legal. Então te aguardo na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Fui.